programa com o doutor Eduardo Silva, advogado, e ele veio falar para a gente mais uma vez no nosso programa, esclarecer, tirar dúvidas, falar de problemas da área jurídica. Você aproveita este momento no início do ano, está com pendência aí para resolver, está com dúvidas, tire suas dúvidas, mande sua mensagem para nós pelo 3222-0001. De preferência, problemas imobiliários, mas pode entrar em outra área também, que ele vai te responder, vai te orientar, tá bom? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eu já estou aqui na maior intimidade, Eduardo. Como vai você? e você pode, porque nós somos amigos há anos e anos. Muitos anos, né? Nossa. Boa tarde, o Clender. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Minas FM. E que bom estar aqui com vocês mais uma vez na primeira segunda-feira do ano de 2026. Passou bem o final de ano? Passei muito bem. Ótimo, que bom. Passou também? Ótimo. Você passeou? Não, eu sou mais caseiro, né? Então eu sexta-feira vou lá para minha região lá de Pará de Minas, né? Fico lá sexta, sábado, essa semana foi prolongada, né? Aí eu subo aqui para a rádio, aí o pessoal que me conhece, ô Eduardo, como é que foi o final de ano? Com saúde. Com saúde tá tudo ótimo. Bom, não é? Tá tudo ótimo. Oi, na hora que é impressionante. Eu para mim, saúde é o importante. Sim. O dinheiro é uma consequência, né? Até porque se você tiver dinheiro e não tiver saúde, não adianta. Não adianta. É saúde e paz. Saúde e paz. Né? Nossa, vamos lá? Essa pasta é difícil. Vamos. O mundo está muito turbulento. Eduardo, nós vamos começar já com uma pergunta que me pediram para te fazer. E aí você, ouvinte, também, se quiser, 3222-0001, manda sua pergunta para nós, tá? Olha, eu tenho um filho, não falou o nome, não deixou nome, tá? Pediu para não dar o nome. Eu tenho um filho de 8 anos, do meu ex-namorado, e ele não paga pensão, e tenho todos os recibos do que gasto com ele, com o meu filho, né? O que eu posso fazer? Olha, Dirlene... Por que ela não procurou a justiça? Tem pessoas, Dirlene, que acontece é o seguinte. Põe uma coisa na sua cabeça. Para a justiça, não interessa o passado. Para a justiça. Tem gente que fala assim, se eu comprar Tem mãe que fala, eu comprar uma bala para o meu filho, eu guardo o recibo. Joga fora. Vale nada, não. Porque o que vale para a justiça é o acordo que você vai fazer daquela audiência para frente. Então, neste caso aí, como o ex-namorado e pai do filho não paga pensão, tem que levar na justiça, constituir um advogado ou advogada, ingressar com uma ação de alimentos, porque a ação de alimentos é que irá definir visitas, pagamento de percentual de pensão, entendeu? Viagens de final de semana, visitas. Então, é importante ter essa definição para você viver em paz, tanto a mãe quanto o pai. Aproveitando... Ela esperou muito, em 8 anos. E tem gente que espera mais. Aí chega uma hora que nem precisa mais, já não é obrigatório. 18 anos, né, se não estudar. Diolene, aproveitando a oportunidade, semana passada teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no meu telefone. Eu até peço o Clender para passar o telefone para o pessoal, né, para que eu possa responder com mais detalhes a pergunta. E a pergunta da pessoa era o seguinte, também semelhante à ação de alimentos. Ela foi até a justiça, definiu a pensão do filho, parece que o filho tem 10 anos, e ali foi estabelecido, não é valor não, porque é estipulado percentual do salário mínimo, 30%, 40%, de acordo com a renda de quem vai pagar a pensão, tá ok? E aí então, ela falou que o filho recebe R$800 por mês, e que aí o filho, o pai não quer saber do filho. Aí eu falei com ela, olha, infelizmente a justiça não pode obrigar um pai a gostar do filho. Sim. Então, você tem que colocar o seu filho num psicólogo, para que o psicólogo possa prepará-lo, né? Para que o pai, já que o pai não quer ver. Porque o pai, ele criou os 2 filhos com muito luxo, formou os filhos, etc, etc. E aí o meu filho é pouco isso que ele paga. Eu falei, olha, então você tem que voltar à justiça
para você entrar com uma ação que chama ação de revisional, já que R$ 800 não é o suficiente, você tem que provar para o juiz de que está gastando mais. E aí, então, a pensão será aumentada. E a pessoa não gostou do que eu falei, não. Mas não? Não, porque às vezes a pessoa quer ouvir aquilo que ela pensa que é. E eu vou responder dentro do que fala a lei. Então, eu sei, eu entendo. Porque às vezes a gente não concorda com a lei, mas ela existe. Ela existe. Eu vou levar ele na justiça falar que o pai não gosta do filho. Olha, vai adiantar pouco. Porque não se obriga, a justiça não obriga um pai ou a mãe a gostar do filho. Eu acho que pode obrigar ele a ter que ir em contato com o filho, não? Não, isso aí já está ali, né? Já está ali estipulado. Visita final de semana. Se ele não for, fica o dito pelo não dito. Entendi. Né? E ele está ali pagando, é a obrigação dele. Uhum. Então, a pessoa até me desculpa se eu falei a verdade. E ela não gostou? Não gostou. Não gostou. Ela te xingou? Ela falou assim, a justiça no Brasil é isso mesmo. Uhum. E tal. Eu falei, não, a lei no Brasil é dessa forma. Sim. E quem faz lei é deputado. É vereador na cidade, deputado estadual no estado e deputado federal no Brasil. Ou seja, nós que votamos. Nós é que votamos. Nós colocamos eles lá. Eles não resolvem. É muita coisa que eu acho que está pendente, que passou da hora do Congresso se reunir, talvez até em questão da Constituinte, pelo fato de que nós estamos em outro século. E muita coisa mudou, muita coisa nova. Então, não existe lei para muita coisa que surgiu, sabe? Sim, nova. Sim. Tipo a internet. Vamos chamar música e a gente volta daqui a pouquinho. Já tem pergunta para vocês. Se você quiser perguntar também, fica à vontade, 3222-0001. E a gente volta daqui a pouquinho com o doutor Eduardo Silva, 3h28. Silva, advogado. E ele está respondendo aqui perguntas dos ouvintes, porque como a gente tem muita dúvida jurídica, né, gente? Porque, assim, muita coisa a gente não concorda. A gente fala assim, não, mas isso é injusto. Mas a justiça não enxerga assim. Existem leis que têm que ser cumpridas. Boa tarde, Dirlene. Quero fazer uma pergunta para o doutor Eduardo Silva, que é o seguinte. Meu pai comprou uma casa em Divinópolis, no bairro Santa Rosa, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Só que não fez contrato de compra e venda naquela época. E até os dias de hoje, o próprio IPTU vinha no nome do antigo dono. Só que o meu pai nunca pagou esse IPTU, exatamente porque vinha no nome do antigo dono. Então veio esse REURB, REURB que fala? REURB, REURB? REURB. Então veio esse REURB para regularizar as condições da casa. Aí ele entrou, né, para regularizar. Até colocou uma empresa terceirizada para adiantar o processo, que é de praxe. Não sei, só que hoje não saiu e tem mais de 3 anos. Ele não mora lá ele mora em outro estado. A casa está vazia, está demorando isso tudo, está certo, demora mesmo, ou será que pode ter dado algum problema? Ele sabe como está o andamento dessas regularizações, não precisa falar meu nome, ok. Deu para entender tudo? Entendi, tá. Entendi. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá tudo errado. Tudo. Nossa, tá tudo errado pelo 20 anos seguinte. devendo IPTU. Agora você tem que ver o seguinte, essa casa, você disse que está fechada. Mas e aí, como é que você sabe que ela não está, ela está fechada? Veja bem o que eu estou dizendo. Uhum. Ela está fechada não quer dizer que não tenha ninguém. É um pouco complexo isso, né? Sim. Mas alguém deve estar lá tomando conta, limpando, porque... E se não tiver? Suponhamos. É problema dobrado. Nossa. Porque aí não tem como ela provar a posse do pai. Agora, o REURB, inclusive, foi o ano passado. O que é isso? REURB se chama regularização urbana. É uma regularização que ela não contempla esse tipo de imóvel. É a prefeitura quem é que é a responsável. De que maneira? Vou dar um exemplo bem singelo. Você comprou uma casa e aí, então, na casa você ampliou os cômodos, mas só que não tem projeto.
arquitetônico e não tem alvará de construção, não tem autorização do município para você, não tem autorização para você construir. E mesmo assim você construiu. O REURB veio para regularizar isto. Entendi. Então, regularizar imóveis que foram modificados sem autorização do município. Esse é um princípio da REURB. Tá, mas e se você compra uma casa e ela teve modificações, você não está sabendo de nada? Você tem que ver porque no documento do imóvel tem lá. Ah, tá. Né? Agora, no seu caso, eu vou até pegar aqui o seu contato, eu vou entrar em contato com você, porque não me está parecendo que seja o seu caso de REURB. E tem empresas que trabalham com isso. Só que empresas, elas cobram da pessoa para fazer o processo e joga o processo, mas não sabe se aquilo vai dar certo. Eu vejo no seu caso mais um uso capião, porque todo imóvel tem um dono. Você puxa pelo endereço dele, ou você puxa pelo nome do proprietário, ou você puxa pelo CPF, ou você puxa pelo número do imóvel. E vou dizer uma outra coisa também. Para você não ter pago, para o seu pai não ter pago IPTU há 20 anos, isso aí já virou dívida ativa, já deve estar... O Daqui imóvel, a pouco eles vão pegar a casa. Não, o imóvel já deve ter ido a leilão. Alguma coisa assim, tem que ver se não tem. Porque 20 anos não existe isso. Entendi. Você entendeu? Então, para eu entender melhor, eu vou entrar em contato com você e o que puder fazer para te orientar, estou à disposição. Ok. Então procura ajuda, tá? Porque o seu caso aí é complicado. De repente você pode perder a casa. Tem pergunta? Ela não falou se é daqui de Divinópolis, né? Ela falou aqui. Ela é da... não é esse não, né? Qual é o outro aqui, ó? Vamos ver. Você quer o telefone dela? Aqui, aqui, ó. Depois o Cleider passa para você, né? Tá, então tá. Porque, por exemplo, ela é daqui de Divinópolis? Parece que sim. Ela está indo lá limpar a casa? Para falar que é minha, né? Para falar que é minha, né? Para chamar de seu, né? Para chamar de seu. Cercadinha, limpinha, um matagal, não tem matagal. Isso. Olha isso, viu? E procura Eduardo depois, a gente vai dar o contato dele. Vamos lá, outra. Boa tarde, Dirlene. Boa tarde, advogado. Eu queria esclarecer uma pergunta, né? Meu nome é Reisla. Porque o que acontece, né? Meu pai veio ter contato comigo agora, né? Tem uns 4 meses, né? Que ele me reconheceu como filha dele, né? Me registrou, fez o DNA, me registrou e tudo. Só que ele tinha um filho de criação, né? Que morou com ele em outra cidade. E quando ele foi, né, para a cidade da terra natal dele, né? Ele veio debilitado, o filho não acompanhou nem nada. Então, sobrou para mim poder pegar e olhar, né? O filho de criação é usuário de drogas, né? Vendeu tudo que tinha na outra casa, né? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei meu pai numa clínica de repouso, né? Para ser bem cuidado, porque ele tem diabetes, ele tem só 10% da visão, ele necessitava de cuidados 24 horas. Só que esse filho apareceu agora e quer tirar ele lá de qualquer jeito, né? Eu queria saber se ele tem esse direito, né? Ou se não, ele não tem esse direito. Se vocês puderem me informar isso aqui, fazendo favor, obrigada. Cura isso, hein? O filho quer tirar o pai de lá para quê, será? Para levar para usar droga? Não tem direito, né? E outra coisa também, seria interessante até você procurar quando abrir, né, o fórum, né? Ou mesmo a delegacia, porque a delegacia da mulher, ela é delegacia da mulher e do idoso. Sim. A gente só vai até delegacia... Não, da mulher. A delegacia da mulher e das pessoas idosas. Sim. Então, você procurar, porque aí lá tem uma equipe, como que eu vou te dizer, psicossocial, para te orientar o que fazer. Ah, tá. Você entendeu? Porque você, como filha legítima, você buscou um lugar melhor para o seu pai, né? E aí vem um outro que não é filho, que ele tem que provar que
que o pai realmente o criou, né? Isso aí é outra parte, né? E aí, então, ele, usuário de drogas, quer tirar o pai de lá. Mas ele trabalha? Ele tem condições financeiras? Então, isso aí tudo, os profissionais da delegacia, da mulher e da pessoa idosa vai te orientar. Procurar a delegada, no caso. Justamente. Delegada como é que ela chama, você sabe? Não sei, Eu também não sei, não. Mudou. Mas procura lá, busca uma orientação. A delegacia está funcionando normalmente, né? E é tudo muito discreto, né? Tem uma como é que eu vou dizer? Para mulher, né? Tem um lugar reservado. Tem uma sessão lá separada. Isso. Olha, 3h53, a gente para um pouquinho, volta daqui a pouquinho com mais Eduardo Silva. Aproveita, faça suas perguntas, que aí ele vai te orientando, tá vendo? Eu não sabia que podia procurar a polícia para essas coisas, sabe? Fiquei sabendo agora. 3h53, a gente volta já. De volta ao nosso programa, 4h09. O bom da gente ter uma advogada perto da gente é que a gente acaba com todas as nossas dúvidas. A gente vai perguntando tudo que a gente pode aqui. Tem perguntas aqui, vamos lá. Minha mãe mora em uma casa... Vamos lá. Minha mãe mora em uma casa há 50 anos, feita no lote do meu avô. Meu avô faleceu há 24 anos. E o IPTU ainda vem no nome do meu avô. É um lote grande, cada filho fez uma casa. Agora queremos entrar com uso capião, mas meus tios não têm interesse. Tem como arrumar só a parte da minha mãe? Meu avô paterno, meu pai também faleceu. Contas de água, luz são em nome da minha mãe, desde quando fez a casa. Show de bola, hein? Vai fundo aí. Fundo. Ué, isso mesmo. Você me fala aí quantos metros tem o terreno da sua mãe, porque pelo que você está falando, o terreno do vovô, dividido. Do vovô era grande, né? Aí os filhos, cada um foi fazendo uma casa, né? Murar, né? Como é que é? E murar também. Deve ter murado. Dirlene, interessante, 50 anos. 50 anos. Até 1973 se chamava transcrição. E aí o que era a transcrição de um imóvel? O imóvel localizado debaixo do pé de manga, no valo, Sim. de um córrego Sim. que passava ao lado. E chegou-se à conclusão de que o pé de manga poderia ser derrubado, o valo poderia ser fechado e o riacho ter secado. Então, a partir de 1973, no Brasil, instituiu-se as matrículas. Então, hoje, todo o imóvel tem a sua matrícula. Você entendeu? Então, no caso dela aí, por ser antigo, era transcrição. E mesmo assim, o cartório ainda tem o documento. Ainda tem o documento. Mas aí... Mas no caso dela... eu falo assim, pode ser feito. Porque as pessoas pensam que uso capião é aquela ação que vai resolver o problema todo da vida deles. Não, às vezes, regularizar esse terreno aí é mais fácil do que o uso capião. Por quê? Burocrático? Não, é uma ação que, se for na justiça, ela leva 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Entendi. Porque ali a posse, o terreno era do vô. Então, o que pode ser feito é um inventário para os filhos. E assim vai. Mas no caso dela, tem que ser feita uma análise. Até porque, pelo jeito aí, os outros irmãos não estão concordando. Por que será? É porque às vezes não querem regularizar. Agora, eu digo... Mas se o IPTU vem no nome do avô... Quem está pagando esse IPTU? Ali eles têm que dividir, né? Porque tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Dirlene, eu quero dizer para você, esse caso é muito interessante, o caso da Casa do Santa Rosa. É interessante também. Dirlene, eu adoro casos complexos, casos difíceis.
Por quê? Porque esses casos, eles me estimulam a buscar informações. Tá entendendo? Uma ação de alimentos, né, de pensão, você faz uma petição ali bem simples, bem singela, falando o valor da pensão, dias de visita e pronto, está resolvido, está homologado. Mas num caso como esse, você tem que puxar a origem do imóvel. Entendi. Você tem que puxar a origem de todos os proprietários, aliás, os herdeiros ali, os filhos. Então eu adoro casos difíceis que me estimula a pensar mais. Aqui, ó, ela falou que a mãe dela é que paga tudo, ou seja, paga o IPTU. Ótimo. E ela disse que está tudo em dia. Ótimo. Ela falou qual o tamanho do imóvel? Da Não mãe falou. dela, né? Se você quiser falar o tamanho do imóvel, ela está escrevendo aqui. Ok. Aí você manda para a gente, tá? A ação de uso capião, ela tem que ser comprovada com prova material, que é IPTU, água, luz, né? Sim. E tem que ter a prova oral, que é o vizinho da esquerda, vizinho da direita e vizinho do fundo. Sim. Você entendeu? 297, ótimo. Ótimo. Para cada, ó, grande, ótimo. né? É uma boa metragem. Então aí, o que tem que ser feito? Tudo murado. Se for proposta uma ação, onde que é o imóvel? Só para a gente ter uma noção de valorização, né? Então ali vai ter que ser feito. Tietê. O Tietê melhorou muito, né? Melhorou muito, tem as suas asfaltadas, criaram aquele bairro lá, Alta Vista, lá no fundo, muito bom também, né? Então é uma região muito boa e valorizada. Ok. Tem mais alguma pergunta? Nossa, que bom. Tem mais um monte. Que bom. Boa tarde, tudo bem? Por favor, não fale meu nome. Quero saber se uma construtora pode impedir de entregar as chaves do apartamento comprado na planta nos termos. Nós temos uma dívida com a construtora de uma reforma. Dívida de 5% do valor do apartamento. Você entendeu? Entendi. Precisa ler de novo, não? Não. Tá. Olha, hoje, toda construtora tem a chamada SPE. O que é a SPE? É uma sociedade de propósito específico que as construtoras fazem para construir um determinado imóvel. Então, ali é feito um contrato. Sim. Então, o que tem que ser feito é você pegar esse contrato que você fez, levar para um advogado, analisar e entender o que é isso, o que é essa reforma, o que é esse valor, entendeu? Porque hoje, você lembra quando tinha assim, a construtora deu cano em tantos mutuários? Lógico, isso acontece direto. Então a lei mudou. Hoje ela tem um prazo que ela começa a obra e ela tem um prazo para terminar. E com uma margem de 180 dias, se não me engano, para um atraso. Não tem mais esse negócio de 3, 4, 5 anos, tem mais isso não. Ai, que legal, não sabia disso. Entendeu? Não. Então, se você quiser, eu quero dizer para o pessoal que está mandando pergunta que o Klender vai enviar para vocês o meu contato e você pode me enviar a pergunta. E se caso não der tempo de fazer aqui, né, de ser respondido aqui, você me manda que eu te dou um retorno. Mas no seu caso aí, você procura um advogado para ele analisar o seu contrato. Tudo é contrato, Dirlene. Tudo. Você tem que ser... para comprar alguma coisa, você fez um contrato. Então você tem que ler o que está escrito. Ok. Próxima... Música. 4h16, a gente vai ter mais uma aulinha aqui de direito, enquanto vocês escutam música e a gente volta já. De volta ao nosso programa. Olha, eu não consigo fazer perguntas para o Eduardo, minhas particulares, tipo assim, porque vocês não deixam. Mas é para não deixar mesmo, viu, gente? Porque o programa aqui é para vocês, viu? Você é a pessoa mais importante desse programa. Eu aqui e você aí. Então, vamos para mais uma pergunta para o Eduardo Silva, advogado. Oi, Dirlene, boa tarde, doutor Eduardo. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Eduardo. É o seguinte, a minha mãe tem um imóvel, né? E ela quer fazer essa doação em vida para os filhos, né? E os dois são vivos, o meu pai e minha mãe, né? Todos os dois são vivos, graças a Deus.
e ela tem o desejo de fazer essa doação, né, para os filhos e usufruto dela. Só que ela tem a escritura do lote, né, que é registrado, tudo bonitinho, ela paga IPTU, tudo arrumadinho. Só que a casa não é averbada nessa escritura. E ela quer averbar a casa, né, para poder dar continuidade, fazer essa doação. Só que ela já foi na prefeitura, não deu certo. Ela já foi lá naquele CRAS, também não deu certo. Aí ela conversou com um corretor que assim a gente já conhece já de muito tempo, conversou com ele, ele falou que ia olhar isso para ela, né? Ela até pagou ele deu um adiantamento para ir lá um valor para ele mexer com esses papéis para ela. Só que aí ela foi lá nele depois, passado um tempo, ela foi lá conversar com ele para ver o que ele já tinha resolvido, né? Se tinha dado entrada nos papéis, no documento, para ver. E ele não fez nada, falou para ela que é ela que tem que procurar um engenheiro. E só que porque a casa dela é um projeto econômico, porém tem duas varandas grandes, né? As varandas assim um tamanho bom, razoável. Aí o engenheiro coloca essas varandas também, tem que colocar essas varandas também para estar averbando a casa. Coitada. Não, pior que ela já foi na prefeitura, já foi não sei onde, vai não sei onde. Tem coisa pior do que isso que ela está fazendo. Com todo respeito aos corretores. Corretor não é advogado. E advogado não é corretor de imóveis. Uhum. Contador não é advogado. Tem contador que é advogado? Tem, mas não pode exercer as duas profissões. O seu caso aí, seu caso está errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja bem, se a mãe e o pai querem doar, o que eu preciso, ela precisa de um advogado, tá? Porque você lembra daquelas cláusulas que nós trouxemos aqui no programa? Né? Que tem que ser usufruto não só da sua mãe e do seu pai. Sim. Tem que ter uma cláusula de irreversibilidade. O que é? No caso do falecimento de algum dos filhos, o imóvel volta para o pai. Então tem que ter essas cláusulas. As cláusulas de impenhorabilidade. Que este imóvel não vai participar de nenhum débito dos filhos. Você entendeu? Uhum. Então, aí o que acontece? Essa doação, ela tem que ser feita. Mas eu posso fazer a doação só do lote? Não importa se tem uma casa em cima. Você entendeu? Entendi. Aí depois, lá na frente, é que eles vão regularizar. Não há necessidade de averbar a casa. No caso dela, o REURB entra. Você lembra que eu te falei do REURB? Uhum. REURB é para isso, é para regularizar a construção. Porém, você tem custo de engenheiro, você tem custo de prefeitura, que você tem que pagar uma multa por metro quadrado. Então, o advogado, com o conhecimento dele, vai te orientar o melhor caminho. Ela não falou quantos irmãos são, né? Não. E tal. Mas é possível fazer, agora, com todo respeito aos corretores, mas isso não é assunto para corretor. Porque o dinheiro que você pagou o corretor, você vai perder. Uhum. Porque a escritura de doação, ela vai ser feita juntamente com um advogado. Oi, a gente é muito, como é que a gente vai falar? A gente é muito ignorante em relação 8 irmãos. à justiça, essas coisas. A gente é ignorante, a gente não sabe. Tanto é que o tanto que vocês estudam não é o suficiente, tem que estar estudando. Concordo. Quando me pergunta assim, você é especialista em quê? Eu sou especialista em resolver o problema do cliente. Uhum. O cliente, porque cada problema ele é diferente. Sim. Aí com o aprendizado ao longo do tempo, porque a prática ela faz com que você tenha conhecimento. Aí você tem que estudar o caso da pessoa. Então o advogado, com o seu conhecimento, ele vai puxar lá de trás. Uhum.
Bom, eu não preciso de averbar a casa para eu fazer uma doação. Eu sou muito assim. Às vezes o cliente me fala assim, tem que fazer isso? Eu falo assim, vamos deixar o cartório pedir. Para a gente ver o que ele vai pedir, para a gente ver qual o caminho que nós iremos seguir. Se ele não pedir, nós vamos ficar calados. Você entendeu? Tem o ITBI. O que é um ITBI? Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é a prefeitura, 2% do valor do imóvel. Aí a pessoa me fala assim, quanto que eu vou pagar? Eu falo assim, vamos colocar um valor aqui, e se a prefeitura passar esse valor, tudo bem. Então a gente coloca um valor a menor, não desproporcional, claro, mas dentro de uma realidade. Então, você vai colocar um imóvel lá, o imóvel vale 200 mil, você vai colocar 200 mil para cobrar ITBI? Não, você coloca 70. E se a prefeitura disser que é 100, você ganhou. Agora, se você coloca que é 200, ela coloca 300. Entendi. Então, você tem que ter cautela quando você vai estudar um caso, quando você vai buscar a solução do problema do cliente. Tá, então... Tranquilo demais, hein? Ela pode fazer... Ela tem que procurar um advogado. Tem que ter um advogado. Sozinha você não vai dar conta. Você já viu que você não está dando conta, que eles estão mandando você para lá, para cá, para lá, para cá. E já gastou desnecessário com o corretor que falou com você. Se vira com o engenheiro. Sacanagem. É. Procura um advogado, tá? Resolve isso através de advogado. Se ela quiser depois me mandar a pergunta, Dirlene, eu olho com mais detalhes. Nós estamos passando. Quem está fazendo as perguntas, a gente está passando, porque a gente não pode falar no ar, questão ética. A gente está passando o contato, tá, gente? Se alguém quiser, só pedir aqui que a gente passe o contato do Eduardo Silva. Deixa eu mandar um abraço. Claro. Cada vez que eu saio na rua, eu encontro com uma pessoa que fala que te ouviu. Aí hoje, eu encontrei com o Carlos Gomes. E eu encontrei com o Evandro Araújo, que te ouviu, nos ouviu. Que bacana. Eu encontrei com o Carlos Gomes, o menininho. Menininho. Falou que estava nos ouvindo. Né? Perguntei para ele, o que você achou? Não, tá bacana e tal. Então aí ele mandou um abraço para você. Obrigada. Obrigada, menininho. Um abraço para você também. E para o Evandro Araújo também. Um abraço, Evandro. Que é amigo antigo nosso também. 4h37. Tem mais perguntas para ele? Quantas? Aí tem que contar ali. Nossa Senhora. Daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer mais uns 2 blocos, porque hoje não tem mais ninguém, então vamos aproveitar. 4h58, sem perder tempo, que tem um monte de perguntas aqui para o doutor Eduardo Silva, advogado. Vamos às perguntas para a gente ver se a gente atende o máximo possível, tá? Boa tarde, doutor Eduardo. Gostaria de saber se quando um casal está morando juntos há 8 anos, quando separa, qual que é o direito que a mulher tem? Bom, o homem não quer saber o dela, né? Dirlene, a verdade é o seguinte, né? Pelo jeito a casa é dele, né? Hoje em dia é o seguinte, a união estável, ela é feita, né? E hoje todo o relacionamento, ele é com separação parcial de bens. O que é a separação parcial de bens? É tudo aquilo que você adquire na constância do relacionamento. Sim. Então, quer dizer, se o companheiro entrou antes com uma casa, não quer dizer que ela tem direito nesta casa. Mas se ela contribuiu, ou se ela contribuir para a reforma dessa casa, ela prova e aí ela tem direito. Mas ela tem que provar. Ela tem que provar. Provar através de recibos, de notas, né? Vamos comprar um lote juntos, né? Beleza. Mas aí só faz no nome de um. Se você fizer no nome de um, faça um contrato, então, entre vocês, dizendo que você é a outra pessoa que vai ajudar no pagamento. Entendi. Então, no caso dela aqui, ela teria que falar primeiro o que adquiriu em 8 anos. Em 8 anos. Porque quando tem filho, é fácil de você provar, né? Que você quer uma prova em conteste ou filho. Agora, quando não tem filho, você prova a união estável, você prova através de quê? De fotos, de amigos, e etc, e etc, etc.
Boa tarde, Dirlene, doutor Eduardo. Meus avós paternos faleceram há muitos anos e não deixaram uma casa para os filhos. Só que não tem... Peraí. Não. E deixaram uma casa para os filhos. Só que não tem o inventário. Hoje a casa está alugada e só um tio pega o aluguel. Sim. Hoje só 2 dos filhos vivos. Sim. E não sabemos o que ele faz com o dinheiro do aluguel. Gostaria de uma orientação, se conseguirmos vender a casa, no caso, os netos, como é que entra nessa história. Você entendeu? Eu não entendi nada, mas você entendeu. Show de bola, né? Bom, então aí os avós deixaram a casa. E aí ela está dizendo que um tio mora lá. Então, automaticamente... Peraí, mas ele mora lá e pega aluguel? Como assim? Não, a casa está alugada. Está alugada. E é o tio que pega o dinheiro. E pega o dinheiro, né? Mas por que é só o tio que pega o dinheiro? Porque ele é o mais esperto da família. É, isso que eu ia falar, gente. Vocês estão marcando bobeira aí, ué. Esperto, que dia que é o dia do pagamento? Olha, vai todo mundo receber. Qualquer pessoa pode abrir um inventário. Entendi. Né? A lei fala que o inventário tem que ser aberto em 90 dias. Se não foi aberto, não tem problema. Vai ser pago uma multa. Mas qualquer pessoa pode abrir um inventário, desde que seja da família, né? E aí, então, ela, pelo que eu estou percebendo, parece que o pai faleceu. Uhum. E que aí, então, ela e os irmãos, se tiver, viraram herdeiros. Sim. Né? Agora, é tranquilo. Você abre o inventário, coloca o imóvel lá, chama os seus primos, né? Chama os seus primos, aqueles que estão vivos, e, como diz a turma, né? Taca-lhe pau aí. É o advogado e deixa o advogado resolver para você, ué. O que eu entendi aqui é que um irmão só que está recebendo... Por que só um irmão está recebendo? É porque toda casa tem que ter um esperto. Então é aquele que o pai... eu tenho isso na minha família. Então tem que ter o esperto e os bobos. Não é que seja o bobo, é aquele que fala assim, deixa para lá. É melhor não vai caçar briga. Mas só que às vezes a casa... vale 500 mil e são 5 herdeiros. Sim. E 100 mil para cada um. Uhum. Eu sou muito assim de fazer conta. Uhum. Né? Enquanto que só um espertalhão tá pegando o dinheiro do aluguel. Sim. Quando, na realidade, tinha que ter um inventário e esse dinheiro do aluguel teria que estar caindo no monte. Entendi. Naquele monte mor que nós já falamos. E esse monte tem que dividir. E aí dividir entre os herdeiros. Mas depois eu te respondo com mais detalhes para eu entender quantos irmãos seus avós tinham, quantos dos seus tios faleceram, quantos filhos seus tios tiveram, que são seus primos, e aí eu te respondo com mais detalhes. Mais detalhes da família. Boa tarde, doutor Eduardo. Você consegue olhar questões de relacionamento relacionado ao imposto de renda? Olha, imposto de renda, não. Contador, né? O imposto de renda seria interessante você buscar um contador ou uma contadora para te orientar com mais informações. Uhum. Dirlene, boa tarde. Vou deixar uma pergunta para o advogado. Meu primo me disse que o advogado dele entrou com um pedido junto ao INSS de aposentadoria por tempo de contribuição. Ele tem 27 anos de contribuição e completou 65 anos em novembro. Só que o advogado dele entrou com um recurso de agregar tempo de trabalho em zona rural para completar o tempo necessário. Acontece que meu primo quer desistir desse tipo de aposentadoria e quer ver se ele pode entrar com um pedido de aposentadoria por idade. Tem como? Já que, se tivesse com pedido por idade, ele já estaria tendo direito garantido a partir de novembro, quando ele completou 65 anos. Meu nome é Geni, obrigada a todos. Olha, Geni, eu na condição de advogado, eu não sou advogado previdenciarista. Então, eu creio que o advogado que esteja olhando para ele seja um advogado expert em previdenciário. Olha, eu digo para você, com o pouco que eu sei, que é o seguinte: por idade, você é um salário mínimo. Uhum. Por tempo de serviço, por contribuição, pode ser um pouco mais. Então, o advogado, ele está pedindo esse tempo rural, porque o tempo rural, ele conta
e ele pode ser agregado ao tempo urbano, vamos dizer assim, para chegar aos 30 anos. Você entendeu? Então, eu penso que você deveria estar conversando, né? Ali no caso é quem? É o primo dela? É o primo dela. O seu primo conversar com o advogado para que o advogado mostre para ele os dois caminhos. Os dois caminhos. Mostrar, olha, porque não existe aposentadoria menor do que um salário mínimo. Sim. 65 anos, um salário mínimo. Bom, se eu vou ter isso com as minhas contribuições, então eu pulo na idade. Uhum. Se eu não for ter nas minhas contribuições, aliás, se eu tiver um valor maior nas contribuições, eu tenho que seguir o caminho das contribuições. Entendi. Você entendeu como é que é? Uhum. É a opção. Entendi. Porque falar, viu, ô Geni, até papagaio fala. Uhum. Mas eu penso que você deveria deixar o advogado conduzir da melhor maneira para ele. E eu tenho certeza que ele está buscando o melhor para o seu primo. Uhum. Sim. Entendeu? Entendi. Então vamos para a última. Boa tarde. Vou implantar 6 dentes em uma faculdade aqui em Divinópolis. Eu preciso assinar algum contrato para minha segurança? Obrigada. Eu vou complementar essa pergunta dela. Eu já vi tanta reclamação de gente que vai em clínicas dentárias aqui em Divinópolis, Sim. começa e para, aí já pagou, sim, não consegue o dinheiro de volta, mas não está gostando do atendimento. E eu acredito que essa pergunta pode ter alguma coisa relacionada a isso, eu acho. Sim, ela está dizendo que vai implantar dentes em uma faculdade. Uhum. Faculdade que eu paga. sei. Não, eu não sei, mas faculdade que eu sei que faz tratamento odontológico, por exemplo, Itaúna faz. Itaúna faz. Né? Faz. Só que o que você tem que ver é o seguinte: quais as condições? Vai ser feito um contrato? Você vai pagar? Né? O que você vai pagar? Você já buscou a opinião de um outro profissional? Como, por exemplo, vamos dizer aqui o Dr. Saulo, né? Que além de dar aula em faculdade, sim, também ele tem um know-how. Você entendeu? Para que às vezes você está pensando que é uma coisa, a faculdade, e ela é outra coisa. É a mesma coisa das clínicas. Mas né? a faculdade, por exemplo, de Itaúna, até uns anos atrás, não pagava nada. Hoje eu não sei. Concordo com você. Aqui paga. Agora, implante, eu penso que é uma... É porque implante você usa... procedimento complicado. Uma cirurgia invasiva. Uma cirurgia, você usa titânio, parafuso. Então, será que a faculdade está bancando tudo isso? Não vai bancar, não. É muito caro. Então, busca mais opinião. Uhum. Mais opiniões, né? E procura lá no Reclame Aqui também. Então tá, 5h08. Eduardo Silva, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, mais uma aula para nós. Dirlene, muito obrigado a você, obrigado Clêndio, obrigado aos ouvintes, às ouvintes. Se você puder me seguir lá no Instagram, o meu Instagram ele é bem fácil, é @EduardoSilvaMG. E se quiser mandar mensagem por lá também, estou à disposição. O Clender me colocou o meu contato aí nas perguntas, pode me enviar. Uhum. Gente, aproveita o início do ano, é aquele início de ano assim, vou fazer academia, vou fazer regime, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Resolva seus problemas primeiro. Então aproveita e inclua aí os problemas das questões jurídicas como prioridade também. Sim. Não deixa para amanhã, não. Não deixa. Tem uma pergunta interessante... essa pergunta aí mesmo, Dirlene. Essa aqui? É bem rápido, tá, Clêndio? Tem uma escritura pública feita no tabelionato de notas de um lote que comprei há 10 anos. Era um lote do meu irmão. Ele faleceu e deixou um filho. Agora quero registrar. Como eu devo fazer? Olha, veja bem, o lote, por você não ter registrado a escritura, o lote continua no nome do seu irmão. Você entendeu? Então, se o filho fizer um inventário, o seu sobrinho fizer inventário desse lote, vai para o filho.
Então, você está vendo a importância de registrar uma escritura? 10 anos. Você entendeu? Aí você tem que contar com a boa vontade do filho para o filho entender que foi o pai dele que vendeu para você. Entendi. Então é por isso que eu falo da importância de você estar resolvendo essas questões já de início, não deixar para amanhã, não deixar para depois, procurar um advogado ou uma advogada para te orientar. Muito obrigado, Dirlene. Escritura é muito caro? Não, ela é de acordo com o percentual do imóvel, né? Tem uma tabela. Então é caro, né? Porque hoje tudo é caro. Dirlene, veja bem singelo. Se você Vamos falar de uma casa de 250 mil. 250 mil. Se você gastar até 20 mil reais para você tê-la no seu nome, você vai ter 90% da casa no seu nome. Pois é, mas onde que eu vou arrumar 20 mil? Não, mas aí você pode, você pode buscar outros caminhos. Entendi. É por isso que eu acho que muita gente não faz por causa de dinheiro, Mas é porque não conversa, às vezes, com um advogado. Entendeu? É porque conversando com um advogado, ele vai buscar uma orientação. As pessoas acham que advogado tudo é muito caro. Sim, não, é acessível. Sim. É acessível. Como um médico, é acessível. Todo profissional, ele tem que ter o seu valor. Muito obrigado e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Ok, a gente está te esperando. Agora são 5h11. Ele volta na próxima segunda-feira. Quem perguntou e não deu tempo de responder, semana que vem ele está aqui, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Você sabe que eu nunca escondi nada.